Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando hoje a nossa segunda semana da Maratona de Lives, Mulheres que fazem História Política no Brasil. E hoje nós temos aqui mais uma convidada especial, que também tem uma história brilhante nessa caminhada política como mulher, como defensora da classe, que é a deputada estadual Marlene Fengler. Ela vai estar conversando conosco e vocês que vão estar nos acompanhando também podem participar conosco dessa live. É uma live bem democrática, bem tranquila, estamos aqui para conversar, para incentivar, para contar a história de mulheres que estão construindo essa história política do nosso país. Boa noite, deputada. O espaço aberto aí para você já cumprimentar as pessoas que já estão aqui nos seguindo. Boa noite, Sandy. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. É um prazer estar aqui contigo, conversando um pouquinho contigo e com as pessoas que se interessam por política, especialmente as mulheres que querem participar, que querem entender um pouquinho mais, querem conhecer a história de outras mulheres que tiveram a coragem de encarar o desafio, né? Porque é isso que é. E é muito bom sempre isso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é contar um pouco da minha história e mostrar que qualquer pessoa pode, qualquer mulher pode e deve participar da política. Falo isso porque eu não tenho nenhum tipo de... Né, minha história política começou a partir do trabalho, não tenho história familiar, então qualquer pessoa familiar, pode. Né? Bom, deputada Marlene Fengler, para quem não conhece ainda aqui, um breve relato de quem é essa pessoa maravilhosa. Deputada, só dessa posição aí você fica melhor, tá? Porque fica se melhor assim? Vai para cima, corta um pouquinho na cabeça. Assim tá ótimo. Assim tá bem no enquadramento. Marlene Fengler, do PSD, Partido Social Democrático Catarinense de Itapiranga, nasceu em 9 de junho de 1968. Ela é filha de agricultores, muito jovem, por sinal. Filha de agricultores, saiu de casa aos 17 anos para estudar na capital. Isso, né, deputada? Na verdade, eu saí de casa aos 13 anos para trabalhar porque meus pais eram agricultores, então eu fui morar na cidade para poder estudar. Na cidade, eu saí aos 13 anos. Em 17 eu vim para Florianópolis. Pois então, aos 13 anos já era uma guerreira, né? Ele já estava lutando. É bacharel em letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem pós-graduação em políticas públicas na Espanha. Foi assessora parlamentar na Câmara dos Deputados entre 1995 e 1999 e no Senado entre 1999 e 2005. Foi a primeira mulher chefe de gabinete da presidência na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em 2017, assumiu a coordenação da Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira. Em 2018, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa, sendo eleita com 41.684 votos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. Integra 5 comissões permanentes da Assembleia Legislativa, de Agricultura e Política Rural, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Defesa dos Direitos do Idoso, de Direitos Humanos e da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Faz parte de 30 frentes parlamentares em diversas áreas. Integra a bancada feminina, participante do grupo de trabalho do Pacto Estadual Maria da Penha, que trata da implantação de medidas globais de enfrentamento à violência contra as mulheres em Santa Catarina, ativista na defesa dos direitos e empoderamento das mulheres. Proponente e primeira coordenadora da bancada do Oeste, colegiado que reúne 15 parlamentares de diferentes partidos para defender demandas do Grande Oeste. Deputada Marlene, diga. Você já falou que não teve ninguém na política que foi político, que não teve essa, digamos assim, essa genética puxada de pai, de avô, que foi político, né, e para você se inspirar. Mas eu te pergunto agora, o que incentivou você a participar da política?
Na verdade, assim, eu saí de casa muito cedo, como eu te falei, saí aos 13 anos, aí para poder estudar. Meu sonho, os meus pais não puderam estudar. Quer dizer, estudaram até terceiro ano, né, no primeiro, no fundamental. E aí, o sonho da vida deles, nós somos em 4 irmãos, o sonho da vida deles era que todos os filhos estudassem. E sempre nos estimularam muito nesse sentido. Então, eu saí de casa cedo exatamente para isso, poder fazer o segundo grau na cidade, trabalhei na casa de uma família para poder fazer o segundo grau. E aí, quando eu terminei, aí eu vim para Florianópolis. Eu sempre conto essa história porque Itapiranga, para quem não conhece, é uma cidadezinha no extremo oeste, nem tão pequena assim, hoje tem 16, 17 mil habitantes, e que é uma cidade de alemães, né, descendente de alemães, e uma cidade muito religiosa, de católicos, né, muito religiosa. E a maioria das famílias naquela época tinha ou filha freira, ou filho padre, enfim, alguém da família era religioso, ou quando não eram mais. No caso dos meus pais, o meu pai tem 3 irmãs freiras, minha mãe tem 2 irmãs freiras e um irmão padre. E vários primos também, da mesma forma. E, na época, quando eu quis fazer a faculdade, não tinha como, né, não tinha para onde ir, não tinha como fazer, na época, minha tia, que era uma das minhas tias freiras, me convidou para ser freira. E aí eu concordei, eu falei, eu vou, eu queria estudar, falei, vou fazer qualquer negócio, né, vamos embora. Mas aí tem um tio que trabalhava no Banco do Brasil, e ele morava em Chapecó e foi transferido aqui para Florianópolis. E aí, na época, ele falou assim, não, a cota da família para a igreja deu, agora você vai comigo para Florianópolis e você vai trilhar o teu caminho, você vai estudar e vai ser alguém na vida. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. E eu fui assim, de um dia para o outro, decidi, vim embora. E aí aqui eu comecei, estudei, passei na Universidade Federal, né? Meu sonho era fazer direito, mas na época era muito difícil, não tinha, né? Não tinha com o que com o meu, como é que eu vou dizer assim, com meu conhecimento, não ia passar nunca num vestibular, a não ser que eu fizesse muitos cursinhos e que eu também não podia fazer. Então, no final, eu acabei passando para letras, que foi um curso que eu amei, gostei demais, e mas não tinha nada a ver com política, porque minha família nunca ninguém foi político. E na minha família não se falava em política, se falava em religião, não se falava em política. Então, quando eu comecei, a minha história com a política começou, eu trabalhava no Banco Nacional, e aí o Banco Nacional teve uma fase aí em 89, que eles começaram a mandar, muitos bancos quebraram e começaram a mandar muita gente embora. E eu fui uma delas. E aí eu fiquei desempregada. E eu tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, que namorava, então, o filho de um político. E aí ela falou assim, o meu namorado está precisando de uma secretária, você não quer trabalhar para ele? Aí eu, meu Deus, morrendo de vergonha, falei, como é que eu vou? Uma coluna lá de Itapiranga, eu não conheço nada. Aí, mas também não tinha muita opção, eu fui. E aí comecei ali é que eu comecei a entender um pouco de política, conhecer um pouco, entender o que era um partido político, que eu não fazia nem ideia, saber o que é um prefeito, um vereador, um governador, um presidente. Até então, eu era muito. Não tinha nenhum vínculo, e nem interesse por política, para ser bem honesta, nem interesse por política. E aí eu comecei, trabalhei com ele, ele se candidatou a deputado federal, eu ajudei, trabalhei na época, aí entrei também no partido, trabalhei, participei na época era PFL Jovem, ajudei a montar no estado inteiro, e quando ele se elegeu, ele foi para Brasília e me convidou para ser chefe de gabinete. E eu falei, vamos embora. Não entendo nada, não conheço nada de Brasília, não sei, mas eu tenho força de vontade e quero aprender. E fui. E aí sim que eu comecei realmente a me envolver, a ver que se podia fazer muita coisa boa. Né? Aí eu trabalhava muito com a questão de projetos para municípios, eu dava cursinho para prefeitos, para assessores de prefeitos, para orientar, para mostrar o que tinha lá em Brasília. Eu fazia manual, porque na época não tinha, era 95 ainda era máquina de escrever, para você ter uma ideia, aquela máquina elétrica, não tinha computador, não tinha internet, nada disso. Então a gente fazia manual,
eu ia nos municípios e eu sempre fui uma pessoa extremamente envergonhada. E aí, como eu tinha que me relacionar lá em Brasília, eu ficava pensando como é que eu ia fazer para vencer esse medo, essa vergonha. E aí eu comecei a fazer isso. Era uma coisa que eu dominava, comecei a fazer curso com prefeitos, e aí eu comecei a gostar, e aí depois trabalhei na Câmara, no Senado, depois eu voltei para Florianópolis, porque aí eu casei, e aí fui trabalhar na Assembleia Legislativa, ali eu fui chefe de gabinete da presidência, a primeira mulher, e depois fui para a Escola do Legislativo. E aí, na Escola do Legislativo, que efetivamente eu comecei a pensar, porque em 2002 já tinham me convidado para ser candidata, e eu tinha, inclusive, aceitado ser candidata, aceitei ser candidata, mas no final acabei tendo que abrir mão, porque uma outra pessoa, um outro homem que tinha uma condição melhor, acabou sendo candidata, eu não. Mas depois, aí em 2017, quando fui para a escola, comecei a trabalhar muito com essa questão de conversar com mulheres, com jovens, de trabalhar a importância da participação do jovem, a importância da participação das mulheres na política. E aí comecei a me interessar efetivamente sobre, né, a me interessar em participar um pouco mais, voltar a participar. E aí eu fui convidada em 2018, no início não quis, disse que não participaria, mas aí o então deputado Gelson Merizio, que era o presidente do partido, aí ele fez uma pergunta, aliás, não é nem uma pergunta, ele fez uma observação que me fez decidir. Ele falou assim, olha, você sempre defendeu a causa da mulher, né? Você sempre trabalhou, sempre participou, já foi presidente estadual do partido, né? Das mulheres, e sempre defendeu que as mulheres participassem. E agora que você tem a oportunidade, você vai dizer que não? Aí você aceitou, né? Aí ele me embretou literalmente. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer a minha parte. E porque é nisso que eu acredito. Eu acho que não adianta a gente reclamar, não adianta a gente ficar criticando, dizendo que a gente não tem espaço, se a gente não fizer a nossa parte, que é participar, é encarar o desafio, é ter coragem de enfrentar. É muito difícil, não é fácil, mas... Essas oportunidades, deputada, que você teve de trabalhar tanto no Senado como na presidência da Assembleia, no gabinete, isso foi aquela porta que se abriu para tornar você despertar esse interesse pela política e saber também que a política é o meio onde se pode fazer muitas coisas boas. Né? Porque muitas vezes as pessoas se fecham, não, se fala de corrupção, eu não vou porque política é corrupção, é isso e aquilo outro. Mas se não tiver pessoas que acordam para ver esses detalhes e saber que é possível se fazer uma política boa, ninguém vai melhorar nunca a situação do nosso país, né? Mas eu queria só que você contasse para a gente quais foram os maiores desafios. Se foi mais difícil, se foi difícil vir de onde você não tinha um histórico político na familiar, o que foi mais difícil para você enfrentar e chegar a assumir essa cadeira de deputado? Para mim, na verdade, o mais difícil foi tomar a decisão. Tomar a decisão e ter a coragem de encarar. Porque eu nunca gostei de exposição. Eu não gosto, né? Até hoje eu ainda sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de me expor, né, de falar em público, não, mas assim, Timidez, diria que um pouco de timidez. Você acaba não tendo mais vida pessoal, né? A tua vida não é mais Exato, pública, a tua vida é exatamente. pública. E era uma coisa que é uma coisa que eu nunca gostei. E aí eu sabia que no momento que eu aceitasse, essa ia virar uma chave, né? De ter uma vida pessoal, como eu sempre gostei, quietinha no meu canto, eu não sou muito de sair, você nunca vai ver, nunca vai ver, não, mas muito poucas vezes vai me ver em festas ou coisas assim, a não ser que sejam festas de comunidade, que eu vou lá porque eu participo politicamente. E aí eu gosto, mas não gosto de exposição. Então, isso foi realmente, eu vou te dizer que, inclusive, eu entrei em depressão na época, porque foi uma coisa muito difícil para mim, quebrar essa barreira, assim, e dizer, eu vou encarar e seja o que Deus quiser, vou, né, vou dar minha cara a tapa, que é literalmente isso que a gente faz, mas no momento também que eu consegui, que eu decidi e comecei a participar, comecei a ir, porque você fazer campanha para alguém, você pedir voto para alguém é muito mais fácil, né? E você defende uma outra pessoa. Agora você falar de você
pelo menos para mim, chegar e dizer assim, olha, eu, né, Convencer as pessoas que você é melhor que as outras. exatamente, que eu sou uma opção melhor do que as outras, é uma Exato. coisa muito difícil, né? Mas eu, assim, tomei uma Imagina. decisão também de nunca prometer nada. Eu sempre dizia na minha eleição, na minha campanha, eu não prometo nada, eu me comprometo a fazer o melhor que eu puder, porque eu acho que, já que eu entrei, eu não queria fazer igual, eu não queria, igual não, mas eu não queria fazer aquilo que eu não acho legal, né? Então, depois que eu venci esse desafio, aí a coisa acho que deslanchou e eu consegui ter tranquilidade para poder fazer, né, participar de todo um processo. E aí, claro, uma coisa que me ajudou demais foi essa questão as pessoas sempre diziam, mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher, sim, e cada vez mais. E a gente precisa despertar isso cada vez mais. A gente precisa mostrar para as mulheres que nós só vamos conquistar o nosso espaço se nós participarmos, porque senão não tem como, não tem outra forma. Né? Eu defendo muito, e já conversei com a nossa bancada federal, e defendo aqui, já a deputada Luciana, inclusive, tem um projeto de lei aqui também, nós estamos tentando com as bancadas estaduais de todo o país montar um projeto de lei para que um percentual de cadeiras, né, nos legislativos, que é isso que eu acredito que efetivamente ajudaria, ou vai ajudar, é você garantir uma quantidade de vagas, porque daí a mulher vai saber que ela disputando, ela vai ter, aquelas vagas vão estar reservadas, então naquelas vagas vai ter um número X de mulheres, e pode ser ela. Hoje Sim. ainda, né, tem uma dificuldade muito grande das mulheres acreditarem que podem chegar, que podem ganhar uma eleição, porque realmente é difícil. E é uma mudança cultural também, que não muda de uma hora para outra. Mas nessa eleição passada já teve um efeito muito grande, ou já teve essa questão, né, um debate muito grande da importância da participação das mulheres, e a gente teve aqui na Assembleia só uma a mais, né? Nós éramos quatro, agora eram quatro e hoje nós somos cinco. Mas Deputada, o que você acha que pode ser feito para melhorar esse incentivo, para que as mulheres venham a entender que a participação da política da mulher é preciso, se faz necessária e que qualquer mulher pode vir a ser eleita e ocupar um espaço no cenário político? eu acho que, assim, isso que eu falei agora é você garantir os espaços, garantir cadeiras nos legislativos. Acho que isso ajudaria de sobremaneira. Eu acredito que deveria ser durante um período, não é para sempre. Sei lá, 3, 4 eleições, porque Uhum. depois vira cultural também, né? Aí as mulheres Sim. começam a ver que é natural elas participarem, e aí isso vai ser um processo natural. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma outra coisa que ajuda muito e que para mim me ajudou muito foi a questão dos recursos, de ter um percentual de recursos garantidos para as mulheres, porque isso é uma coisa muito difícil também, porque a maioria das mulheres aí, como eu também ficava pensando, meu Deus, mas aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? Por onde eu começo? Eu não sou, por exemplo, no meu caso, eu não sou uma pessoa, eu não sou youtuber, eu não sou, né? Eu não era uma pessoa que tinha uma exposição muito grande para que as pessoas me conhecessem. Então, eu precisava de pessoas para levar o meu nome para os lugares. E aí, como é que eu faria isso? Né? O fato de ter o fundo, de ter essa ajuda, ela foi fundamental, porque com isso eu consegui ter autonomia também, né? Depois de não ficar devendo favor para ninguém, porque, né, isso é uma coisa complicada também. Então, assim, acho que isso é importante, mas acima de tudo, é nós mulheres entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa de leis que nos permitam participar, nos garantam os nossos espaços, mas elas vão ser inócuas se nós não participarmos, se nós não tivermos a coragem de participar. E aí eu faço muito, desculpa só, eu faço muito assim, eu vou nos lugares e eu já estou assim, conversando com várias mulheres que são prefeitas agora, já pensando na próxima eleição. Eu já estou dizendo para elas, na próxima eleição pode ser que eu não vá mais, e aí vocês vão ter que participar, nós precisamos de mais mulheres, vamos lá, vamos, né, vamos nos preparar, a gente tem um tempo para fazer isso. Não é para cair de paraquedas, é para ter um tempo para se preparar. Então, a gente está fazendo, estou ajudando também a presidente do PSD Mulher,
estadual é uma prefeita, a prefeita de São José, também muito atuante. Então, a gente tenta fazer isso, trazer as mulheres, prepará-las para que na próxima eleição a gente tenha um número, tomara que tenha um monte, tenha muito mais do que, né, do que possível, né? Até porque nós temos aí uma cota disponível de 30%, que nem o Estado brasileiro, até o momento, conseguiu atingir, né, a meta. É verdade. Então, precisamos de mais mulheres interessadas, né? Saber que a política é a base de tudo, né? E se a gente deixa de participar, a gente está abandonando, né, qualquer nação. Mas, deputada, me fale a questão de apoio. Quando você decidiu entrar para a política, você pode contar com apoio familiar? Eu tenho um marido, eu sempre digo, eu tenho um parceiro muito grande, porque isso é muito difícil também. O marido entender esse processo, porque ele não é fácil, né? Ele ainda é muito masculino, não digo nem machista nesse caso, é masculino. E aí, se o seu parceiro não tiver uma cabeça boa também, dificulta bastante a vida. E eu tenho a sorte de ter um marido que é muito parceiro, me ajuda porque eu tenho um filho também que tem 12 anos, eu estava contando para ti agora há pouco que ele está justo hoje, ele ficou doente. E aí demanda, mas assim, do meu marido eu tive todo o apoio que eu precisava, do meu filho, da minha família, de modo geral, sim. Mas, por exemplo, o meu pai não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele me pediu até no último dia que eu fui me inscrever, ele pediu para eu não ser candidata, porque ele dizia, não faz isso, tu vai acabar com a tua vida. As pessoas nunca reconhecem as coisas boas, elas sempre vão achar coisas ruins. E aí mora em cidade pequena. Aí ele falou, imagina, aqui daí qualquer coisa sei lá, que você votar e as pessoas não gostarem, aí elas vão, né, vão brigar com a gente. E eu dizia para ele, mas pai, eu estou na vida, eu estou, na verdade, no serviço público há 33, 34 anos e nunca lidei em nenhum esgoto nesse sentido. Então, eu acho que votações que eu não vou votar, que obviamente vão ter pessoas que vão gostar e outras não, isso é natural, isso é do processo, é assim mesmo. Agora, ele não, e não foi nem votar, vou dizer que nem votou. Ele falou, eu não vou votar. Mas a minha mãe, em contrapartida, foi para a rua, pediu voto, foi de casa em casa, feliz da vida, orgulhosa, vai comigo quando eu vou para lá, me acompanha nas reuniões, é uma pessoa extremamente ativa, então é muito legal. Assim, de modo geral, eu tive, sim, só o meu pai que realmente não, até hoje ele acha que eu não devia ter feito isso. Mas com certeza deve ficar pensando assim, meu Deus, minha filha, a Colonna saiu, foi lá e deu um show, quase 42 mil votos, com certeza. É verdade, não é? Deputada, só dá... com certeza. Né? Dá só uma boa noite aqui para o pessoal que já está, que está aqui conosco na live, o Taron Merizio, Augusto Miranda, boa noite, Carmen Sela, boa noite, Célia Fernandes, boa noite, Suzy Moraes, Rossane Tomás, melhor deputada, olha só, reconhecimento aí do povo, deputada. Elaine Otto, mais aqui, a Célia Fernandes, boa noite, deputada Marlene, é um prazer estar acompanhando esse debate com a nossa mediadora Sandy Moraes. Obrigado, Celinha. Que legal. Que bom, obrigada a todos e a todas. A Roseli Pereira também está aqui, o Maté, a Mariane Cristina Tilma, Mariane, vai sentar aqui na cadeira do meu lado. Isso. A Adriana Neto, Adriana, quando você não está na live, você faz falta, tá? Linda! Quem, Adriana? Eu ou a deputada? Nós duas, né? As duas. Querida. Luiz. Que legal. É uma ferramenta, é outra coisa. A Caia Prazeres, o Paulo Varela, boa noite, Gabriel, parabéns, obrigada, gente. Vocês que estão chegando na nossa live, essa é uma maratona de lives que nós estamos fazendo com o tema Mulheres que fazem a história política do nosso Brasil. É uma parceria do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina com as mídias digitais, que são Minas Tabuleiro do Voto, que trabalhamos aí com consultoria política e assessoria também,
e temos o apoio da Coelhursos Filmes, que faz toda essa transmissão para nós, tudo de livre e espontânea vontade, voluntariamente, para que a gente possa estar ajudando essas mulheres a levantar da cadeira, dar seu grito de liberdade e dizer, eu vou para a política sim. Mas É, vamos... Exato. e essa ferramenta, né, é uma coisa fantástica. Se tem uma coisa que eu acho que... várias coisas, mas essa é uma coisa que eu acho que veio para ficar e que a gente teve a coragem de assumir e utilizar com propriedade agora essa ferramenta virtual, né? Você poder fazer reuniões, né? Nós estamos fazendo reuniões da bancada do Oeste com lideranças, com lideranças empresariais, com especialistas, com gente de tudo que é lugar, sem gastar nada, né? Antes, para fazer uma reunião da bancada, a gente precisava juntar os 15, é difícil. A gente tinha, né, as nossas reuniões mensais, praticamente todo mundo ia, mas sempre tinha alguém que tinha dificuldade. Agora não, agora de qualquer lugar todos podem participar. Então é muito bacana, é muito democrática, é uma ferramenta muito democrática, né? Muito legal E isso. uma grande lição para todos nós nesse momento, né? É uma das muitas lições que estamos aprendendo. Agora, imagina você se não fosse essas ferramentas digitais, se a gente não tivesse a internet, a disponibilidade, como é que estaria o nosso país hoje? Estaríamos nós como, né? Fazendo absolutamente nada, porque tudo aqui em casa a gente está trabalhando quase que 12 horas por dia aqui na internet, né? Trabalhando mais, inclusive, né? Mais ainda, né? É verdade. Deputada Marlene, continuando aqui com a nossa conversa, que está boa demais, uma hora vai ser muito pouco para tanto assunto, E eu falo mas veja demais. bem, veja bem, entre dinheiro, genética política, popularidade e carisma, qual desses quatro você considera essencial ao perfil de uma candidata para ganhar uma eleição? O que seria mais essencial? O dinheiro, a genética política, não é porque você ganhou, você não tinha, né? Eu acho que Popularidade e carisma. eu acho que é carisma. Eu acho que eu juntaria, eu acrescentaria ao carisma também coragem. Eu acho que carisma e coragem, porque são duas. Você tem que ser muito verdadeiro. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu não sei muito se é o carisma, mas é você passar a verdade, as pessoas acreditarem que você realmente está querendo participar para fazer a sua parte, para fazer a diferença. As pessoas me perguntavam: você acha que você vai fazer a diferença? Eu dizia: gente, eu não sei. Eu sei que eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o melhor que eu puder. Agora, fazer diferença é muito, né? Uma coisa, é muita responsabilidade. Sim. Eu acho que fazendo o melhor que eu puder, eu vou acabar fazendo a diferença. Agora, eu prefiro dizer que eu vou fazer o melhor que eu puder e depois o resto é consequência. Mas eu acho isso, eu acho que é a coragem, é a verdade, é você estar participando porque você realmente acha que a sua participação é importante e que você tem a condição de representar outras pessoas, que é uma responsabilidade gigante, né? Imagina. Mas é isso, assim, eu acho que isso aí, no meu caso, pelo menos isso, sem dúvida nenhuma, fez a diferença. Mas você tem razão. O eleitor de hoje, ele quer verdade. Até porque está cansado de toda essa polêmica que vivemos, esse cenário político turbuloso que a gente tem vivido nos últimos anos. O eleitor quer a verdade. Ele não quer ninguém mascarado ou fingindo que é outra pessoa. Então, seja autêntico, certo? E ele sente quando você é isso. E é uma das formas de conquistar. Com certeza. Deputada Marlene, depois de eleita, eu pergunto você como é para você até hoje conviver. Sei que os primeiros momentos é sempre mais difícil. Conviver associando o lado familiar, casa, mãe, sabe, além dos inúmeros problemas que aparecem no gabinete, no dia a dia para resolver. Uma receitinha para a gente poder saber como é que a gente pode organizar tudo isso e controlar acima de tudo, né? Assim, ó, não existe receita. Eu acho que cada um faz do seu jeito e tem que funcionar para cada um, né? Para mim, é uma coisa bastante difícil, mas como eu disse antes, eu tenho um parceiro muito importante que me ajuda demais. E tenho um filho bastante compreensível também, e que entende a importância do meu papel nesse momento. Então, apesar de fez 12 anos agora na semana passada, mas ele tem uma cabeça muito... A violência doméstica.
Isso é um problema tão grande e é uma coisa tão que me afeta, eu acho que a todos nós, mas me afeta profundamente. No ano passado, eu faço parte da comissão, como você falou antes, dos direitos humanos, né? E no ano passado eu solicitei, a gente fez 6 audiências públicas no interior do estado para tratar dessa questão, para ter um diagnóstico um pouco mais claro, para entender um pouco mais o que acontece, quais são os maiores problemas, por que essa rede também ainda não funciona direito, nessa rede de proteção, o que falta. E a deputada Ada, ela é a presidente da comissão e é autora do Pacto por Elas, também tem um trabalho muito grande, a Carminati também, a Paulinha, trabalhando no enfrentamento desse problema. E eu confesso que tenho dificuldade, às vezes, de acreditar que Santa Catarina, que é um estado evoluído, ou pelo menos que se considera mais evoluído culturalmente, em termos de educação, né, economicamente falando também, e você vê que esse ano, eu não sei agora qual é o número, né, não me atualizei hoje, mas eram já 58 mulheres vítimas de feminicídio. Como é que pode isso em Santa Catarina, em meio Sim. ano? Né? No ano passado, Número altíssimo, né? No ano passado. E esse período da pandemia, eu tenho recebido muitas, como a gente está trabalhando, como eu trabalho bastante com esse tema, muitos pedidos de ajuda mesmo de mulheres que estão em casa e agora elas estão trancadas com seus agressores, né, com as pessoas das quais elas querem fugir ou elas precisam ser protegidas. Então, e como esse problema é um problema que acontece dentro de casa, ele é muito mais complexo do que só fazer leis, do que só terem leis que as protejam. A gente precisa, primeiro, na minha opinião, conscientizar as mulheres do que efetivamente é violência, para que elas se entendam como vítimas, e depois estruturar, né, o sistema público, uma rede pública de proteção, para que essas mulheres, uma vez que elas decidam, né, buscar ajuda, que elas sejam atendidas do jeito que devem ser atendidas, com gente qualificada, né, que possa atendê-las corretamente. Depois disso, que tem espaços que elas possam ficar para serem, né, para serem resguardadas, para serem protegidas, e depois serem qualificadas, caso elas não tenham uma qualificação, e depois inseridas no mercado de trabalho. Então, é todo um processo, além, e talvez isso seja uma das coisas mais importantes, da gente ter que conversar com os homens. Né? A gente precisa, eu acho que, fazer essa conversa honesta com os homens também, porque... Trabalho de conscientização para eles também, né? Exatamente. Então, é uma rede, é isso, e é isso que nós estamos tentando, né, todos os órgãos, cada um no âmbito da sua competência, tentando juntar esse trabalho. A Celinha é uma batalhadora, também está sempre brigando aí, tentando fazer isso funcionar, né, e a Polícia Civil tem a doutora Patrícia Zimmermann, enfim, a PM, o Judiciário, o Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, né, todos esses órgãos, a gente está tentando construir essa rede para tentar, para encontrar uma forma de mudar essa realidade, porque isso é inadmissível. Eu acho uma coisa assim que eu não consigo conceber, não consigo entender, mas enfim, temos que fazer a nossa parte para tentar mudar. E é um processo a longo prazo, né? Que com certeza, processo quando se trata de conscientização, e a não é educação, tão né? rápido. A educação é a base de tudo, né? Mas eu acho que isso está tão falado já, e mesmo assim, né? A gente continua com essa mesma situação que eu acho que a gente precisa fazer, além da questão da educação, que ela é um processo mais longo e que a gente vai educar as próximas gerações, a gente precisa de questões concretas, de soluções ou de ações concretas agora, para essas pessoas que estão sofrendo agora. Elas precisam de ajuda, elas precisam da nossa voz enquanto deputadas, das pessoas que de alguma forma podem ajudar, para pedir socorro e para receber esse socorro, para receber para terem o seu direito básico, né, garantido, que é o direito à vida, que é isso que se tira delas. Não é nem, às vezes não é nem a vida no sentido de sofrer um feminicídio, enfim, mas a violência psicológica, que é terrível, que acaba... Seria uma espécie de apoio emergencial, né? É isso aí. No caso. Deputada, só falar com o pessoal que está aqui na live, a Elise, ela disse que é maravilhosa a conversa, abraço.
Adriana Neto, Marlene, eu te assisti como candidata e hoje tenho o maior orgulho de você. Obrigada. Adriana Neto faz falta nessa live, onde é que ela não aparece? A Helenice Malti também está conosco. Boa noite, Helenice. Stella Fernandes, estou gostando de ver a Adriana Neto se revelando. Elise, com certeza é seu carisma, Marlene. Oh, obrigada. Que bom. Bom ver que tem gente, que as pessoas, que a mulherada está conseguindo. Pessoas, viu? Está participando. Professora Elisete Lanzoni também. Essa... Boa noite, deputada Marlene, uma grande líder na política em Santa Catarina. Adriana Neto, novamente, temos que unir forças. É isso aí. A Aretusa também, boa noite, deputada. Boa noite, Sandy. Tive o prazer de conhecer a deputada Marlene em 2019, uma mulher humilde, humana e cheia de atitudes. Obrigada, Aretusa. Parabéns. Adriana, te amo, Sandy. Oh, gente, só não vale me pedir em casamento agora, viu, Adriana? Ao vivo aqui? Adriana é uma graça, viu? Pois é, ao vivo e a cores, pelo amor de Deus, para eu ficar vermelha. Bom, deputado, vamos só continuar, a gente está quase chegando lá, o tempo passa tão rápido, tá? E a gente pode fazer outra. Percebemos, né? Com certeza. Você poderia nos falar um pouco das suas últimas ações como parlamentar? O que você acha, assim, essas minhas ações, assim, eu acho que eu vejo, assim, com uma maior visão ou um maior aplauso, mais benefícios? Eu gosto muito do trabalho da Escola do Legislativo, que eu sou a presidente, né? Eu acho que a escola é uma ferramenta fantástica que a Assembleia Legislativa tem de conversar com os... Bom, pessoal, peço desculpas, tivemos um pequeno problema, uma falha da internet, teve uma queda, como a gente precisa de internet boa, né? Nós travamos, tivemos que reiniciar tudo, mas estamos de volta e já continuando aqui com a nossa conversa com a deputada Marlene Fengler, a todos vocês que fazem essa alegria, esse bate-papo legal, descontraído, essas brincadeiras para a gente quebrar o clima também, deixar de tanto estresse, tanta preocupação com pandemia, então a gente faz essas brincadeiras de vez em quando por aqui. José Raimundo Rodrigues já está entrando aqui na live também conosco, seja bem-vindo, boa noite a todos. Deputada Marlene, tinha uma pergunta ali da Elaine, mas eu acho que eu memorizei mais ou menos. Ela perguntou o seguinte: você trabalhava na presidência da Assembleia, certo? No gabinete. Como foi para os homens quando você retornou para a Assembleia agora como deputada? Como foi que você foi recebida? Como foi esse clima? Muito bem recebida, assim, é porque também teve uma mudança muito grande, né? São 22 novos deputados, então só 18, 18 é muito também, né? Mas teve muita mudança. Mas eu não fui muito bem recebida, não, acho que esse convívio, inclusive, fortaleceu a relação, acho que foi importante. Foi a construção de uma relação já, né, lá de 4, 5 anos atrás, e que me ajudaram bastante, acho que foi importante, não... que, na verdade, assim, as mulheres ainda têm, a gente tem um pouco de, a gente percebe que ainda tem muito a avançar ainda essa relação, né, no legislativo, assim, dos homens e das mulheres, né, até porque, ou principalmente por sermos minoria, né, então tem que ter muito avanço ainda, mas eu particularmente, assim, me senti acolhida, me senti muito bem. Acho que isso contribuiu, na verdade. Mas aí já dá essa discussão, Sandy, é uma discussão para um outro dia, né? Imagina. Mas enfim. Tem mais aqui uma pergunta para a gente ir lá para o nosso finalmente, que é um bate-papozinho aqui bem legal, um bate e volta. Mas, que análise você faz hoje no nosso país, vivendo esse momento de pandemia? O que você imagina o pós-pandemia? Quais são as consequências mais sérias que ela pode trazer para todos nós?
Eu acho que tem coisas positivas e negativas, claro, como tudo na vida, mas as positivas são essas, né? Da gente ter ferramentas como essas, se apropriar delas, isso vai reduzir custos, né, da máquina administrativa, sem dúvida nenhuma, vai nos aproximar, né? A gente vai ter condições de buscar especialistas, de buscar opiniões, parcerias, enfim, inclusive nas comissões, por exemplo, na hora de debater um projeto, você pode usar essa ferramenta para trazer especialistas e conversar com eles sobre o assunto. Porque na Assembleia, uma coisa que eu tenho eu tinha uma preocupação muito grande, continuo tendo, na Assembleia, é assim, você discute desde agricultura até ciência e tecnologia. Né? Então, de temas relativos a direitos das mulheres até infraestrutura. Então, e de todos esses temas, você acaba tendo que se apropriar para poder, se você relata um projeto, se você, né, e nem todos eles você tem conhecimento profundo, e nem tem como ter, né? Então, o fato de você poder trazer para uma reunião de comissão, por exemplo, que você está discutindo um tema sobre a área da saúde, você não é especialista em saúde, você poder trazer um especialista e falar daquele projeto, dizer, inclusive, da sua aplicabilidade na vida real, eu acho que é um ganho fantástico. Não tenho dúvidas de que isso vai ser uma revolução, inclusive, nessas questões legislativas, um avanço muito grande para se ter muito mais essa efetividade na legislação. Por outro lado, eu acho que a gente tem problemas, como, por exemplo, essa questão do distanciamento, ela nos fez repensar um pouco, não do distanciamento em si, mas o vírus em si, ou a transmissão, a facilidade da transmissão dele, pelo menos a mim, me fez repensar bastante as formas de lidar. Até eu sou uma pessoa que eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu pego todo mundo na mão, eu tomo chimarrão com todo mundo, eu sou... É de todo mundo. Eu gosto, eu realmente gosto disso. Mas é uma coisa que a gente vai ter que repensar. E eu acho que isso é ruim, porque você perde uma coisa que é muito importante, pelo menos para mim né? Quem já é mais dessa área de tecnologia não vai perder tanto, mas para quem gosta dessa proximidade, eu acho que vai demorar bastante para a gente voltar a ter contato com as pessoas da mesma forma que a gente tinha, e talvez nunca mais volte a ter. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante. É uma readaptação, na verdade, né? O ser humano no meio da sociedade. E assim, eu acho que a outra coisa que eu ainda tenho, assim, eu acho que a gente está desenvolvendo, mas muito menos do que eu imaginava que teríamos, a questão de você ser, como é que é, se colocar no lugar do outro, meu Deus, me fugiu o termo, de se empatia. Empatia. De sermos mais empáticos com as outras pessoas, com a vida das pessoas, com os problemas das pessoas. E aí, assim, eu acho que, por um lado, sim, as pessoas ficaram mais empáticas, mas aí você começa a ver tanta coisa, né? Acompanha na mídia, né? Conflitos, confrontos, tanta coisa que se fala, né? Tantos extremos, para quê? Né? Para quê? Eu acho que, na minha visão, esse é o momento que tem que fazer a gente pensar que nós somos seres humanos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, né? Um pode saber um pouco mais de uma área, o outro sabe mais de outra, um está no poder hoje, mas amanhã já não está mais. Então, a gente botar o pé no chão e entender que nós somos seres humanos e falíveis, e daqui a pouco a gente vai embora. E o que fica é o nosso legado. E se for de coisas boas, as pessoas vão nos lembrar por essas coisas boas, pelo que a gente fez, ou pelo menos se esforçou para fazer. Então, eu tinha no início, eu tinha muita convicção de que nós sairíamos muito mais empáticos desse processo. Hoje eu já tenho um pouco mais de dúvidas. Eu gostaria que fosse, mas eu tenho um pouco mais de dúvidas. Mas eu acho que, de qualquer forma, independentemente de como formos sair disso tudo, eu acho que a gente teve a oportunidade de parar e pensar. Estava todo mundo... Tempo para isso, né? Tempo suficiente para refletir sobre várias coisas. Né? Isso, vamos parar, vamos pensar um pouco, vamos zerar o relógio, vamos
né? Vamos pensar que a vida... Eu hoje penso muito assim, pô, a vida passa, daqui a pouco passou, acabou, e o que eu fiz dela, né? E eu sou uma pessoa que não sou muito de pensar nisso, eu vou e faço, e vou indo, e esse momento me permitiu parar para pensar, para refletir, para ver o que efetivamente é importante, o que eu quero para a minha vida, como é que eu quero, o que é importante, o que vale a pena, o que não vale. Então, acho que é isso, e talvez isso seja o melhor dessa história toda. E eu tenho uma outra, só para concluir aqui, desculpa que eu já estou me alongando, mas eu tenho uma preocupação muito grande, e falo isso porque eu tenho um filho pequeno, de como é que vão sair essas crianças, esses adolescentes desse distanciamento social. Distanciamento social, né? A aula virtual, ela como nós estamos usando aqui, ela é uma ferramenta fantástica, mas ela nunca vai substituir o convívio social. Essas crianças precisam disso, elas precisam conviver, elas precisam aprender limite, isso você só aprende se você convive. Exato, convivendo, né? Você só aprende a ser ser humano se você convive com outro ser humano. Então, eu tenho uma preocupação grande porque eu estou vendo, assim, muitas crianças deprimidas. Quem tem espaço, quem mora numa casa, pode sair, ou tem irmãos. O meu filho não tem irmão. Então, assim, graças a Deus, ele tem um vizinho de porta de casa aqui. Eu estou no Ribeirão da Ilha aqui, e a gente veio para a nossa casa aqui no Ribeirão para isso, para ele poder conviver, porque ambos não saem de casa, então não tem problema de pegar de alguém, mas convive. Né? Então, eu tenho realmente uma preocupação muito grande de como é que essa criançada vai sair dessa história toda. Desse momento. É verdade. Isso é uma preocupação, porque conviver socialmente, se já era difícil e complicado, você imagina depois de um distanciamento dessa forma. Mas, deputada, só um minutinho para me dar uma boa noite para Francis Santos. Boa noite, amiga. Entrei agora lá de São Luís do Maranhão. Obrigado aí pela participação. O Taron também está aqui conosco, Abel Carvalho, Marco Arraes. Boa noite, estou ligado aqui de São Luís. Poxa, o pessoal lá do Maranhão prestigiando a gente hoje, deputada. Que bom isso, meus conterrâneos. É verdade. Saudades de você. Epa, meu tio, grande beijo para ti. Breve, quando a pandemia nos permitir, estaremos aí de volta no Maranhão. A Maria Gorete França, a Carla Hoffman. Maria Gorete França, boa noite. Boa noite. Bom ouvir vocês. A Carla Hoffman. Carla, e Felipe Portela, a Suzy, a Lenilza Souza, o Sandro Lima, Francineide Meireles, boa noite. A Edna Moraes. Boa noite, gente. Muito obrigado aí pela companhia que vocês estão fazendo aí do outro lado, cada um no Maranhão, o outro lá, cada um em cada canto do mundo e nós aqui conversando também, cada um na sua casa, né, deputada? Mas que legal que temos essa oportunidade. Bom, vamos seguindo agora com a nossa conversa, já finalizando, já passamos de 21 horas, quando tivemos um pequeno interferência por conta de problemas técnicos. Eu vou fazer aqui um bate-volta com você aqui rapidinho, um ping-pong, e depois você faz suas considerações finais, deixa uma mensagem para nós. Eu queria perguntar para você, conhecendo um pouco do lado pessoal da deputada Marlene Fengler, o lazer. Lazer para você. Eu adoro praia. Amo praia. Por mim, podia ser verão o ano inteiro, eu ia para a praia todo dia. Tipo de filme? Eu sou cinéfala, então eu gosto de tudo que é filme, mas assim, romântico, aventura, biografias, né, história da vida, contando história de alguém. Eu gostei de um filme assim que eu recomendo sempre, que eu amei e assisto sempre, é aquele A Vida é Bela. Aquilo é um filme maravilhoso. E uma forma de encarar a vida, né? E agora, desses novos aí, o Parasita também é um filme é muito louco, mas é muito interessante. Eu acho que faz a gente pensar um pouquinho na vida. Música. Sertaneja. Opa! Minha raiz sertaneja. Eu gosto muito de sertanejo, mas também gosto de música. Gosto de Pavarotti, por exemplo. Eu amo. Gosto de Elis Regina, MPB também, mas a minha raiz é muito sertaneja, mas sertanejo mais antigo. Né? Universitário já não é mais muito minha praia. Leitura.
Olha, na verdade, para ser bem honesta, eu estou tô em falta ultimamente, mas eu gosto muito de ler biografias. E eu estou lendo, na verdade, agora do Harari, os 21 desafios do milênio, acho que é interessantíssimo, muito bom. Mas eu gosto muito de biografias, adoro ver a história de outras pessoas. Churchill, de Churchill a Chico Xavier, por exemplo. Então é uma coisa bem eclética, mas gosto desse perfil. Um lugar. Florianópolis, adoro Florianópolis, amo. Ainda bem que eu vim de uma ilha para outra, né? Saí da Ilha do Amor para a Ilha da Magia. No final dá tudo bruxo aí. Tranquila. Gosto muito da minha cidade também, Itapiranga, lá no oeste também. Meu Deus, amo. Sempre vou para lá, porque eu adoro. Mas Florianópolis é minha casa hoje, né? Eu sei. Um prato, deputada. Galinhada. Galinhada é minha comida preferida, que é lá do oeste, né? Sim. Com galinha caipira. Opa! É tudo de bom. Ídolo. Ayrton Senna. Acho Certo. ele fantástico. Um fato marcante na sua vida. Eu acho que é essa pandemia, né? Eu acho que não tem como não ser, né? Uma coisa única na história, né? Na minha história, eu acho Sim. que, né? De todos nós, de nós, né? Contemporâneos, ninguém vai, né? Eu acho que isso vai ser um divisor de águas na vida de todos nós. Então, não tem como. Acho que é uma coisa tão abrangente que não tem nem como explicar como, o quanto, né? Então, hoje é isso, a pandemia, sem dúvida. Um sonho. Ai, o que eu vou dizer? Eu acho que sonho que as pessoas, que cada um faça a sua parte, que a gente entenda que a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres. E eu acho que a gente anda esquecendo muito isso. Lugar de mulher. Onde ela quiser, com certeza. Uma frase. Ai, a minha frase é aquela de sempre, é o que eu acredito mesmo. As mudanças só acontecem se nós fizermos. As mudanças que nós queremos só acontecem se nós fizermos a nossa parte, se nós participarmos dela. Bem. Bom, eu queria aqui agradecer a sua presença, a sua participação, por ter aceitado esse nosso convite em nome do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina e nós que fazemos o tabuleiro do voto. Né? Agradecer também todas as pessoas que entraram na nossa live hoje. Dizer que nós vamos continuar, tem mais de 2 semanas já agendadas, fechadas de agenda com mulheres que estão escrevendo essa história política do Brasil. E nós esperamos contar com todos vocês na manhã também. Amanhã nós teremos aqui a professora Elisete Lanzoni Alves. Ela é pedagoga, jurista, professora de Direito Público, primeira mulher com colegiado da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, e é um currículo também assim, muito vasto, Meu Deus. né? Exatamente. Não dá para contar aqui, senão eu vou terminar amanhã, deixa para amanhã mesmo. Então, amanhã, às 20 horas, aqui na página Tabuleiro do Voto, nós vamos voltar com mais essa convidada especial, a professora Elisete Lanzoni, e contando também com a participação de vocês. E Oidina Moraes, boa noite. Ambiaci Alves da Costa também conosco. Jossânia França, boa noite. Eudes Aguiar, boa noite. Marlene Almeida, boa noite. A Francineide Meirelles, a Joelita Messi também entrou aqui conosco. Muito obrigado a participação de todos vocês. Deputado, o espaço é seu para que você faça as considerações finais e deixe aqui a sua mensagem. Eu só quero, em primeiro lugar, obviamente, te agradecer muito, Sandy, por essa iniciativa, né, de fazer, de encarar também esse desafio, né, que é um desafio também, né, de conversar com mulheres, né, falar sobre política, estimular outras mulheres a participar da política, através do exemplo de tantas que já estão, e de tantas outras que trabalham para estimular outras a participarem, como é o caso da Lisete, né. Eu fiquei muito feliz, acho que eu gosto muito disso, eu gosto dessa. Eu acho que quando a gente assume um mandato, a gente precisa, no nosso caso das mulheres, a gente precisa ocupar esse espaço
para servir de exemplo, para inspirar outras mulheres, compartilhar essa experiência, multiplicar ou aumentar o interesse das mulheres, fazer com que elas, com base em experiência de outras, se interessem para participar. E, no meu caso particular, mostrar que qualquer pessoa pode, qualquer mulher pode. Não precisa vir de uma família de políticos, não precisa ter, né, uma história política, basta realmente querer, realmente achar que pode fazer, boa vontade, deve fazer a sua parte. E eu acho que fica mais fácil, como eu falei antes, quando isso é feito com verdade. E reconhecendo, eu reconheço sempre as minhas limitações, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu gostaria de fazer, tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas vou me empenhar ao máximo para fazer da melhor forma aquilo que é possível, aquilo que eu consigo fazer. Eu acho que mais do que a gente criticar, ou além da gente criticar e exigir o nosso espaço, a gente precisa participar dele, ocupar ele. E não tem outro jeito de ocupar a não ser participando. Então, a minha assim, o meu desejo, realmente, talvez mais um sonho da minha vida, é ver mais mulheres dispostas a participar com coragem e dizendo, olha, eu tenho coragem, eu vou meter a cara e vou lá, eu posso, por que não? Qual é o problema? Qual é a diferença? Vamos lá, vamos brigar pelas causas que a gente acredita, vamos colocar nossa energia, vamos botar nossa sensibilidade para mudar. Se a gente quer mudar a legislação, se a gente precisa adaptar a legislação para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos, a gente precisa dessa sensibilidade feminina e de mais mulheres participando dessa mudança ou dessa transformação. Não tem, no universo masculino, obviamente, vai ser muito mais difícil, por mais empatia que eles tenham, é diferente. A gente precisa ocupar os nossos espaços de poder e fazer a diferença, e fazer, na verdade, fazer a nossa parte, que, consequentemente, vamos fazer diferença. Muito obrigado, deputada. Boa noite. Teremos uma próxima oportunidade, quem sabe em breve. Com certeza, com o maior prazer. Um beijo em todos. Boa noite. Obrigado por participar. Boa noite. Tchau, tchau, Sérgio.